Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Que graça, Senhor, melhor que a vida será, e o teu amor em nós será manancial de água boa jorrar, pra nossa sede estancar, pra nossa sede estancar. Bom dia! Bom dia! Que bom que vocês vieram. Eu nunca vi uma igreja tão cheia quanto hoje de manhã cedo. Podem se assentar. É com grande alegria que eu acolho cada um de vocês, saúdo cada um de vocês, especialmente aqueles que nos visitam nesta manhã, e quero acolhê-los com a palavra que é lema para esta nossa semana que se inicia, a partir de João capítulo 14, versículo 6, onde Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos a alegria de termos a certeza de que Cristo é aquele que nos conduz sobre os dias de nossa vida de forma certa. Cristo é aquele que traz de forma plena sobre nós tudo aquilo que precisamos para vivermos uma fé verdadeira na presença de Deus. Ele intercede por nós, Ele também entra em nossa defesa diante de Deus quando nós erramos, pecamos, fazemos as nossas falhas também. Cristo é aquele que traz sobre a nossa vida a possibilidade de vivermos de forma verdadeira, para que, tendo vida em abundância, nós também possamos aproveitar ao máximo os dias que o Senhor nos dá neste mundo. Assim, saúdo e acolho cada um, para que aqui nós também possamos estar juntos em nome e na presença do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero iniciar nosso culto fazendo duas apresentações de batismo. Começando pelos mais velhos, então. Noah Rafael Maurer, pode se colocar de pé, família também. Noah Rafael Maurer nasceu no dia 17 de junho de 2011, às 23 horas e 15 minutos em Gravataí. Ele é filho de Raul Erni Maurer e também de Cláudia Jeane Helle Maurer. Nós vamos batizá-lo no nosso próximo culto do dia 10 de dezembro, às 9 horas, aqui na nossa comunidade. Então teremos esta alegria de oficiar do batismo mais uma vez. Podem se assentar. Também batizaremos Lucas Vomer Mutzenberg. Convido a família a se colocar de pé. O Lucas nasceu no dia 21 de agosto de 2023, às 17 horas e 3 minutos, na Feliz. Ele é filho de Cristiano Manuel Mutzenberg e Elisa Vera Vomer. Então, também o batizaremos no nosso próximo culto. Obrigado, podem se assentar. E assim, então, nós já anunciamos um dos acontecimentos que teremos para a próxima vez em que estivermos reunidos. Convido para cantarmos do próximo hino que nos vem. Portanto estou aqui, Senhor, Tu nos chamaste, portanto estou aqui, porque nos convidaste, sou grato a Ti, porque nos convidaste, grato a Ti.
temos a palavra e teu exemplo bom. Nós temos a palavra e teu exemplo bom. Também nos abre o ouvido e o coração. Também nos ouvido e o coração. Senhor, nós te pedimos, vem nos iluminar. Senhor, nós te pedimos, vem nos iluminar. E sempre em teus caminhos nos faça andar. E sempre em teus caminhos nos faça andar. Confiamos na promessa que tu fizeste a nós. Confiamos na promessa que tu fizeste a nós, que não nos deixarias andar a sós, que não nos deixarias andar a sós. Levamos tua bênção conosco para o lar. Levamos tua bênção conosco para o lar. Queremos que a palavra nos venha transformar. Queremos que a palavra nos venha transformar. O amor nos revelaste, salvando-nos na cruz. O amor nos revelaste, salvando-nos na cruz. Conosco fica sempre, Senhor Jesus. Conosco fica sempre, Senhor Jesus. A palavra do salmista também nos leva a confessar os nossos pecados, a reconhecer nossos erros e falhas diante da presença do Senhor. Salmo 25, versículos 16 a 17 diz o seguinte: Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Por isso convido os que puderem a se colocarem de pé, para que juntos confessemos os nossos pecados ao Senhor. Oremos. Bondoso e amado Pai, nós te damos graças por podermos estar juntos diante de Ti, como comunidade. Podemos também trazer pessoalmente tudo aquilo que se passa conosco, contemplando motivos de alegria, de pesar, de felicidade, de tristeza, que se passam conosco neste momento de nossa vida. Te damos graças porque o Senhor nos acolhe e também nos oferece um tempo bom, propício, de comunhão e culto em comunidade, para que também possamos alimentar a nossa fé e assim também recebermos do benefício que partilharemos na ceia. Diante de Ti, nós sabemos que temos a necessidade de confessar dos nossos pecados, porque não podemos escondê-los. O Senhor, na sua onisciência, sabe de tudo aquilo que se passou conosco, conhecendo a intenção do nosso coração, do pensamento que foi feito, também aquilo que nós trouxemos sobre a nossa vida, em palavras e ações. Por isso, amado Pai, nós não temos nada a dizer diante de Ti, a não ser: tem misericórdia, tem graça, mais uma vez, sobre a nossa vida, para que não sejamos contados entre aqueles que são dignos de juízo e condenação, mas que o Senhor possa perdoar-nos, não por aquilo que nós somos, mas por causa de Cristo, por quem Ele é sobre a nossa vida. Por isso pedimos que o Senhor possa nos redimir, possa também nos libertar das amarras do pecado, tirar dos nossos ombros o peso que tudo isso traz, para que a nossa consciência também esteja tranquila e para que o nosso coração possa se alegrar plenamente diante da Tua presença. Por isso, amado Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez. E desta forma, nós oramos, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. O anúncio da graça nos vem a partir do salmista também, Salmo 147, versículo 11, onde diz o seguinte: O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Nós muito bem sabemos que a intenção do nosso coração, os nossos pensamentos, quando são trazidos para a presença de Deus, também são atendidos, são dados na devida atenção que a gente também pede.
Por isso, quando nós pedimos por perdão, o Senhor reserva um tempo especial para nos ouvir e também para nos dar conforme nós pedimos a Ele. E é por isso que eu tenho a alegria de lhes anunciar do perdão e da graça de Deus, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se assentar e nós então glorificamos a Deus cantando "Cantai ao Senhor um cântico novo". Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Para este nosso tempo de oração do dia, nós também queremos trazer à nossa memória a Dona Regina. Convido a família a se colocar de pé e nós nos lembramos dela mais uma vez diante da despedida que nós tivemos. Regina Matilde Maurer Francisco nasceu no dia 17 de abril de 1960, aqui em Hortêncio, filha de Beno Alberto Maurer e Vera Ela Petri Maurer. Casou-se com seu Valdomiro Francisco e desse casamento então vieram 2 filhos, uma filha, a Cauane, o Márcio e o William. Ela que tinha como profissão do lar, membro aqui da nossa comunidade, faleceu no último dia 7 de novembro, no hospital de Sapiranga, às 8h15, tendo como causa mortes falência múltipla de órgãos. Alcançou a idade de 63 anos, 6 meses e 20 dias, deixando enlutados então o esposo, 2 filhos, uma filha, um genro, uma nora, 2 irmãos, 2 irmãs, um cunhado, uma cunhada, uma neta, demais parentes, familiares, amigos e a nossa comunidade. O sepultamento aconteceu no dia 8 de novembro, às 8h30, aqui no cemitério da nossa comunidade. Assim nós nos lembramos, mais uma vez, da Dona Regina, sabendo que também a graça do Senhor
acompanhou ela, esteve com ela, e a própria presença de Cristo também está com vocês, em meio a este tempo de saudade, em meio a este tempo de ausência, onde a presença faz tanta falta. Cristo é aquele que fortalece e cuida da gente quando nós estamos fragilizados. Por isso, a própria palavra do Senhor também vem a nós como esperança para lembrar que haverá um reencontro. Haverá a possibilidade de estarmos juntos na eternidade e assim também aproveitarmos o tempo de uma forma boa, perfeita, onde não teremos as influências deste mundo sobre nós. Por isso, nós como comunidade também nos juntamos a vocês, os carregamos em oração e assim também pedimos que o Senhor, na sua graça, possa fortalecê-los e guardá-los. Amém. Convido a comunidade a se colocar de pé e juntos nós oramos. Pai querido e amado, Senhor cheio de graça e misericórdia, que nos conduz, nos sustenta e nos fortalece. Diante de Ti nós também trazemos o pesar pela separação e pela perda que nós tivemos sobre a vida da Dona Regina. E nós nos achegamos a Ti, ainda trazendo nossos sentimentos de pesar pela perda da pessoa preciosa que ela era para nós também. Diante de Ti, nós pedimos que, pela presença do Teu Espírito Santo, o Senhor continue a confortar, consolar, fortalecer, para que em meio às lembranças também haja a Tua bondosa mão, para que haja também cuidado. Diante de Ti nós Te damos graças porque nós cremos, confessamos e sabemos que a separação da morte não é eterna, mas que por Cristo o Senhor nos dá a esperança de estarmos juntos novamente no Teu reino. Por isso nós pedimos que o Senhor continue a nos conduzir com a graça da Tua palavra, para que lembremos uns aos outros, fortaleçamos uns aos outros, e assim venhamos a cuidar daqueles que mais necessitam também entre nós, mediante esses momentos. Pedimos pela Tua palavra que vai ser pregada, trazida, e também pensada por nós como forma de meditação, para que possamos ter sobre nós também o bom propósito que ela quer trazer para a nossa vida e caminhada de fé. Por isso nos dá o discernimento necessário, nos dá também da alegria de acolher desta palavra, mas também de usá-la para o benefício da nossa fé, mediante os dias que se seguirão. Isso é o que nós pedimos a Ti, em nome de Teu Filho Jesus, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. A comunidade pode se assentar e nós cantamos Fonte da Celeste Vida. Celeste vida, vem, descobre o Teu poder, vivifica os sem alento, faz os mortos reviver. Vida eterna, venha a todos conceder, venha a todos conceder. Teu santo livro resplandece a luz dos céus, afugenta todo engano e dos erros livra os seus. Alumia, alumia nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Desta Bíblia, dá-nos alegria, Senhor, tendo pelo Teu ensino comunhão em santo amor. Exultemos, exultemos
louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendamos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que tua instrução produz, e podemos e teremos alegria, vida e luz, alegria e vida e luz. Diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, sejam edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isto está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram um povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Até aqui, da palavra que nos vem a partir de 1 Pedro. Não, pode passar o próximo. Algo de errado não está certo. Nossa leitura para a pregação se dá a partir de Atos capítulo 7, versículo 54, até o capítulo 8, versículo 3. E assim nos diz a palavra de Atos. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava assentado à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Até aqui, da palavra que se achega a nós por meio do livro de Atos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém. Querida comunidade,
Mediante as leituras bíblicas que nós ouvimos, eu trago uma pergunta para nós. Pelo que vale a pena viver? Pelo que vale a pena viver? Talvez a gente responda essa pergunta pensando nas coisas que nós temos, nas pessoas que estão ao nosso redor, naquilo que nós gastamos o nosso tempo, na maneira como nós administramos as nossas coisas. E não estaria errado. São motivos nobres, são motivos valiosos, quando a gente então pode se dedicar ao cuidado, ao sustento, ao abençoar e ao cuidar de vidas que estão ao nosso redor, mas também sob a nossa responsabilidade. Porém, motivo mais nobre do que tudo isso é nós pensarmos justamente na comunhão que nós temos a partir da presença de Cristo entre nós. É pensar na nossa vida a partir da presença do próprio Cristo mediante os nossos dias. Tendo sempre no nosso pensamento que tudo isso que nos vem sobre a nossa vida, quer seja bom ou mal, vem da parte do Senhor. Claro que às vezes a gente também precisa ter discernimento para saber o que é consequência das nossas atitudes, dos nossos atos, da nossa escolha, ou da própria maldade natural que nos atinge no decorrer dos dias da nossa vida. Nós precisamos ter sempre em mente que tudo aquilo que nós fazemos a partir da presença de Cristo sobre a nossa vida é muito melhor, é muito mais nobre. E Pedro vai dizer isso de uma forma muito direta quando diz para nós: sem Cristo nós não éramos povo, sem Cristo nós não éramos nada, não conhecíamos nem a graça de Deus, mas é a partir de Cristo que a nossa vida vai fazer sentido dentro de uma vivência boa, perfeita e agradável. Se nós quisermos comparar o que seríamos sem Cristo, é só pensar nas maldades da nossa vida. Porque por mais próximo que nós estejamos do Senhor, em algum momento ou outro nós vamos errar feio. A gente vai pisar na bola com força. E é daí para pior. A nossa vida sem Cristo seria terrível. A nossa vida sem Cristo seria uma lástima, porque é a presença dele que faz com que nós sejamos quem nós somos. É a bondade de Cristo que faz com que nós sejamos bons. É a fidelidade de Cristo que faz com que nós sejamos fiéis também. Ou seja, a nossa vida é um reflexo da presença de Cristo sobre nós. Por isso que nós podemos ser contados entre aqueles que são chamados de sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, porque nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer gente, nós fomos redimidos, resgatados, salvos, reconduzidos para uma vida de piedade e graça pela presença do nosso Senhor. Se não fosse por Cristo, as coisas boas que nós temos sobre a nossa vida, ou até mesmo as coisas que acontecem de bom na nossa sociedade, não existiriam. O mundo seria um caos muito pior, muito maior, sem a presença do nosso Senhor. E eu digo isso porque muitas vezes tem gente que vai dizer: ué, o que adianta ir para a igreja? O que adianta ir para lá, para o culto, cantar, orar, trazer um tempo para ouvir a palavra de Deus, se as coisas ao nosso redor não mudam? Como não mudam? Como não mudam? E as coisas boas que existem ao nosso redor, vieram num passe de mágica? Aconteceram do nada? Não. Elas têm um propósito. Elas têm um princípio para que sejam boas da forma como são. E elas só acontecem ao nosso redor por causa do amor e da graça de Deus sobre este mundo. Se Deus fosse igual a nós, Ele já teria desistido disso aqui há muito tempo. Se Deus fosse igual nós, pensasse igual nós pensamos, isso aqui estaria muito pior do que está. Mas é pela graça de Cristo que as coisas boas ainda acontecem. É pela graça de Cristo que a gente pode olhar para a nossa vida e dizer: o Senhor até aqui nos conduziu.
Até aqui Deus pôde sustentar, auxiliar, organizar a nossa vida de tal modo que ela pudesse ser vivida de forma plena, mesmo que nem tudo seja bom. E é a partir daí que a gente vai ter que ter também a noção de que às vezes até mesmo as coisas ruins que nos acontecem vêm da parte de Deus. Senão, o que é que nós diríamos a partir daquilo que aconteceu em Atos que nós lemos? Estevão morreu. O primeiro mártir da nossa igreja foi apedrejado, justamente porque confessou a sua fé, porque pregou da palavra de Deus e falou da ressurreição de Cristo para as pessoas que precisavam ouvir disso tudo. Infelizmente, essas pessoas não aceitaram essa palavra. Elas não deram atenção. Preferiram silenciar o mensageiro do que parar e pensar naquilo que estava acontecendo. Porém, a gente vai perceber a graça do Senhor mediante a vida de uma pessoa ali, Saulo. Pela primeira vez dentro da história do Novo Testamento, Saulo vai aparecer. E diz três coisas sobre ele. Primeiro, ele segurou as capas dos homens que mataram o outro lá. Segundo, ele concordava com tudo aquilo. E terceiro, ele era um dos agentes da grande perseguição que começou sobre a igreja de Jerusalém naquele momento. Aí a gente pode pensar, que tragédia, que coisa ruim, que catástrofe que aconteceu ali. Sim, nós podemos lamentar tudo isso. Nós podemos talvez trazer sobre a nossa vida o pensamento de que talvez Estevão não precisava ter morrido. Podemos. Porque uma coisa às vezes não tem nada a ver com a outra. Nós podemos lamentar o infortúnio que aconteceu, mas nós também podemos pensar na parte boa, que são duas coisas. Primeira delas, a partir dessa perseguição, a comunidade de Jerusalém foi espalhada. E a gente pode pensar nisso como uma coisa ruim, mas não é. Porque essa perseguição que aconteceu, esse espalhar-se que se deu, fez com que essas pessoas que saíram da comunidade de Jerusalém pregassem a palavra de Deus onde que elas estivessem. E o Evangelho então foi anunciado por meio da vida dessa gente ali, que por causa de um motivo ruim, de uma história ruim, pôde falar da palavra de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição e começar comunidades em outros lugares. Temos um propósito bom. Temos uma coisa boa em meio à desgraça. Segunda coisa, a partir disso começa com uma maior intensidade a aparecer a pessoa de Cristo sobre a vida de Saulo. Até que lá, no capítulo 9, então, Jesus aparece diretamente a ele. Em meio a essa perseguição que Paulo começou para tentar matar aqueles que seguiam a Cristo, aprisionando e matando, né? Levando às consequências finais, Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. E aí a graça de Cristo vai ser revelada sobre a vida de Saulo, e ele vai compreender o que é que essa gente fazia, por que é que eles falavam o que falavam, por que é que eles viviam a vida que viviam, não se importando com a morte. Isso é uma coisa que a gente precisa dizer também. Mas, a partir disso, o próprio Cristo pôde entrar na vida de Paulo e gerar a transformação necessária para que este homem, depois, sob o nome de Paulo, pudesse evangelizar todo o Império Romano, ou quase todo o Império Romano, em 30 anos. Pensem, não é apenas um país, não é apenas uma língua, apenas uma raça. São vários povos que estão debaixo do governo romano e que ouviram a palavra de Deus por causa de uma pessoa. Claro que Paulo tinha seus colaboradores, Paulo tinha seus amigos que ajudavam no anunciar dessa palavra,
Mas se não fosse esse acontecimento trágico, se não fosse esta parte ruim da história, talvez Paulo nem teria conhecido a Cristo. E eu volto a dizer sobre a questão de que os cristãos não temiam a morte. E de fato não temiam. Se nós formos pensar justamente no que é uma perseguição contra os cristãos, não só ali em Atos, mas no decorrer de toda a história, a consequência final vai ser a perda de vida. E Jesus vai alertar sobre isso muito antes lá no Evangelho, quando ele diz: vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, vocês serão mortos por causa do meu nome, vai dizer Jesus. Mas não tenham medo. Não tenham medo desses que matam o corpo. Tenham medo antes daquele que consegue lançar tanto o corpo quanto a alma no fogo do inferno. Estevão não temeu. Não quer dizer que ele não sentiu a sua morte. Não quer dizer que ele não sofreu suas dores mediante um apedrejamento. Mas mesmo ali, ele ainda encontrou a graça de Cristo e pôde vislumbrar a presença de Cristo sentado à direita de Deus. Aqui nós temos essa primeira menção, que depois nós vamos confessar no credo apostólico. Sentado à direita de Deus, cuidando também dessa ocasião. E mesmo diante da sua morte, Estevão ainda é capaz de orar por aqueles que os estão perseguindo, cumprindo também aquilo que Jesus ensinou nos Evangelhos. Orem por aqueles que vos perseguem. E aí depois disso, toda a história de Paulo vai ser baseada nessa nova forma de pensar. Porque Cristo fez a diferença. No caminho de Damasco, quando Paulo tem esse encontro com Jesus, ele vai perguntar: quem és tu? E aí Jesus vai dizer: eu sou aquele que tu persegues. E a partir disso, então, Paulo vai ser usado como instrumento para a obra de Deus. Claro que vai causar um receio, né? O próprio livro de Atos vai dizer que muita gente não acreditava que Paulo havia sido transformado pela presença de Cristo. Muita gente ainda vai ter medo por causa do passado que Paulo teve contra a igreja. E Paulo vai usar justamente isso para anunciar a palavra de Deus. Na sua autobiografia, ele vai dizer: eu sou judeu, nascido na tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, fariseu, discípulo de Gamaliel, zeloso quanto à lei, mas tudo isso eu joguei fora, eu considerei como esterco, como merda, por causa daquilo que eu sou a partir da presença de Cristo sobre a minha vida. Dá para a gente imaginar as consequências que tudo isso teve? E aí eu quero trazer uma pergunta: pelo que vale a pena morrer? Pelo que vale a pena morrer? Porque às vezes a gente encara a morte como o findar de tudo. Não é que nós não precisemos lamentar, não precisemos chorar, não precisemos nos entristecer com a perda de alguém. Nós precisamos, nós devemos chorar, porque isso faz bem. Tira de dentro de nós o peso que a morte traz. Mas nós não deveríamos temer a morte. Nós não deveríamos pensar nela como a finitude desta vida, independente da forma como ela aconteça, independente da forma como ela vem. Não deveríamos temer, porque a presença de Cristo faz com que a gente possa olhar mais além, enxergar coisas que sem a fé em Cristo nós não teríamos. A morte não é nossa inimiga. Ela não é nossa dona. Por isso nós também não precisamos ter receio quando ela vier nos buscar. Porque existe alguém maior do que ela. Existe alguém que venceu ela e que vai nos proporcionar a vida eterna, que proporciona já sobre os nossos dias
uma mudança de vida. E aí a gente pode comparar, mais uma vez, aquilo que nós seríamos sem Cristo e aquilo que nós somos com Cristo. Nós somos povo de Deus e graças a Deus por isso. O Senhor que nos chamou pela fé fez com que todo o decorrer da nossa vida estivesse debaixo do seu cuidado, debaixo da sua graça, para que as coisas deste mundo ao nosso redor não viessem nos tirar da presença graciosa de Cristo. E é por isso que a gente também precisa pensar sobre a nossa vida como uma preparação para a vida eterna, como uma pré-vivência da eternidade, com todo o cuidado, com toda a graça, com toda a bênção que o Senhor traz sobre nós. Porque vai chegar um dia em que essa vida vai se findar. Nós vamos morrer. Um ditado cruel que nós temos é que ninguém fica para semente. E às vezes ainda bem que nós morremos. Porque se fosse para a gente passar a eternidade toda neste mundo aqui, não seria ideal. Não seria bom. Esse mundo aqui não é um lugar que Deus criou para nós. Por isso que nós somos contados entre aqueles que aguardam por um novo céu e uma nova terra. Paulo, depois na sua teologia, vai chamar o cristão de forasteiro e peregrino. Forasteiro porque nós não somos deste mundo e peregrino porque nós estamos indo para a eternidade. A casa do Pai é o nosso destino final. Não é essa vida, não são as suas preocupações, não são o sustento que deveriam trazer preocupação para a gente, mas em como a gente vai passar a eternidade. Que o Senhor, na sua graça, nos guarde, nos fortaleça, nos abençoe, para que a gente também possa trazer tudo aquilo que se passa conosco no decorrer da nossa vida. Nós conhecemos o nosso Senhor, sabemos quem Ele é, e temos a alegria de confessar que Deus, o nosso Deus, não é qualquer um. Foi alguém capaz de morrer pela gente. Foi alguém capaz de ressuscitar por nós, para que a gente tivesse aquilo que nós não merecíamos, para que a gente pudesse viver uma vida que não é nossa, para que a gente pudesse viver uma vida emprestada, a partir da graça de Cristo sobre nós. Que assim o Senhor, com a sua bondosa presença, continue nos fortalecendo, nos guardando hoje e sempre. Amém. Confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Nos colocamos em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos assentar e cantamos. Em nada pula minha fé, senão na graça de Jesus, sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. Minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trance a suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Quando clarinha ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Está vivo. Queremos passar então para um momento de homenagens, bênçãos, orações também sobre os nossos jubilandos. E conforme eu for lembrando então, eu convido aqueles que estiverem presentes a virem à frente. Começando então pelos que completaram 50 anos de confirmação neste ano. No dia 30 de setembro de 1973, o pastor Albino Traim fez a confirmação aqui na nossa comunidade das seguintes pessoas: Leonie Guevir, Anne Lori Lam, Regina Matilde Mauro, Ari César, Ademar Bischoff, Adelmo Cristiano Lam, Sigmar Jorge Rambo, Giovanni Gilmar Lam, pode vir para frente, quem está aí pode vir para cá, Paulo Nadir Plaut, Clássio Gomes, Rudimar Seno, eu sempre esqueço como é que é o sobrenome. Sigmar, me ajuda, teu colega aqui. Aqui. Goodhell, isso ali. E também Jorge Rudor Zimmermann. – 25 anos de confirmação. No dia 18 de outubro de 1998, o pastor Cláudio Reis fez o culto de confirmação aqui na nossa comunidade das seguintes pessoas: Alex Dúlios Siqueira, Rafael Dúlios Siqueira, Carlos Alexandre Herli, Simone Williamson e Thaís Zimmermann. Esta é a turma então dos nossos jubilandos. Vocês lembram do versículo de confirmação de vocês? Não? Passou tanto tempo também, né? Mas foi bonito, né? Foi legal, isso é muito bom. E quando nós agora podemos lembrar dessa data importante para vocês, nós como comunidade nos alegramos, porque podemos ter auxiliado, partilhado e convivido durante esta caminhada que nós tivemos. Alguns de nós dessa turma partiram antes. Lembramos em memória da Dona Regina, a qual nós oramos antes, e também lembramos do Valdir Heinz, que está na turma dos 50 anos. Mas mesmo assim nós podemos lembrar do tempo de convívio juntos, o tempo de partilha, de bênçãos que foram gerados também a partir disso tudo. E por isso nós nos alegramos com esse jubileu que temos também. Eu quero convidar vocês a se virarem para cá e a comunidade a se colocar de pé, porque nós queremos orar por vocês e também os abençoá-los. Podem vir aqui para frente, podemos formar um círculo aqui. Podem subir um pouquinho mais. E assim nós oramos por vocês. Bondoso e amado Pai, nós te damos graças pela vida de cada um destes confirmandos que completam seus 25 anos, seus 50 anos de confirmação no decorrer deste ano também. Te damos graças por todo o sustento de fé que deste a eles, por toda a orientação, por toda a clareza também, por não deixar faltar da Tua palavra sobre a vida de cada um. E também pelas oportunidades de poderem crescer e desenvolver a fé que eles confirmaram aqui, diante deste altar, cada um no seu próprio dia, na sua própria data. Por isso nós pedimos
Que o Senhor, em meio à sua infinita bondade e graça, continue a cuidar deles, continue a fortalecê-los e também a auxiliá-los, para que sejam testemunhas, pedras vivas do teu reino, para que possam abençoar outras pessoas, mas também para que possam anunciar a pessoa e a presença de Cristo sobre a vida dos outros. Oramos para que nós, como comunidade, também nos mantenhamos unidos em favor dos demais que, quer recentemente, quer há mais tempo, também confessaram e confirmaram a sua fé diante de nós e do Senhor também. Por isso, guarda-nos, cuida-nos, auxilia-nos, para que no decorrer dos dias de vida que o Senhor nos der adiante, nós possamos estar debaixo da Tua graça, da Tua proteção e da Tua bênção. Assim nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém. E assim nós também os abençoamos. Convido a comunidade a estender das mãos e vocês então a receberem a bênção. Que o Senhor Trino Deus, que os criou, que os cuidou, que os chamou para si, que também confirmou da fé de vocês, que os guardou até aqui e que os conduziu nos dias de vida de vocês, possa continuar cuidando, fortalecendo, guardando, agraciando vocês com a sua presença bondosa. Que o Senhor possa torná-los bênção também, aonde quer que vocês estejam. Que o Senhor também possa atentar para as necessidades de vocês, para que de forma plena vocês possam viver a vida em abundância que o próprio Cristo traz, propriamente, também a cada um de vocês hoje e sempre. Que desta forma lhes abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se assentar e nós então temos uma lembrança para vocês sobre essa data especial. O Colorado está meio desfalcado esse ano, né? Não tem toalha vermelha dessa vez? Não tem vermelha. Mas também conta, né? Isso, o azul também é uma cor bonita, né? Amarelo também, o rosa também, o branco também. Isso é bom, isso é bom. Gente, é meio as brincadeiras que a gente faz, que também como esse presente que vocês recebem, como forma de carinho da comunidade, vocês também possam lembrar que nós estamos na retaguarda de vocês, em oração, para que vocês também possam contar conosco, mediante tudo aquilo que houver de necessidade sobre a vida de vocês. E que assim a gente também possa continuar junto, celebrando, tendo essa comunhão boa que a gente tem por muitos e muitos tempos adiante também. Amém. Podem se assentar. E nós então partilhamos da ceia do Senhor entre nós. A qual eu convido para que, assim como nós estamos, também tenhamos um momento de oração em preparação para a partilha da ceia. Oramos. Pai amado, nós te damos graças porque o Senhor vem a nós também, além da Tua Palavra, permitindo entre nós a partilha do corpo e do sangue de Teu Filho Jesus. Deste benefício que fortalece-nos, que auxilia-nos, para que de forma real, verdadeira, concreta também possa nos acompanhar sobre os dias da nossa caminhada de fé. Te damos graças porque este pão e este cálice estão conosco e também permitem que nós venhamos a ser conduzidos por Ti, para que tudo aquilo que se passa conosco também possa estar, mediante a presença de Cristo, diante do Senhor também. Por isso, amado Pai, nós Te louvamos, porque por meio deste pão e deste cálice nós temos o verdadeiro perdão, a graça, o fortalecimento da fé e também
a oportunidade de experimentarmos um pouquinho daquilo que a eternidade será na vida eterna. Por isso nós pedimos que esta ceia nos fortaleça, nos guarde e nos una em comunhão, para que sigamos testemunhando da nossa fé, mas também vivendo da Tua Palavra no decorrer dos nossos dias. Por isso tudo nós pedimos e oramos, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Por isso nós celebramos esta ceia como algo real também. Memorial, sim, mas real. É a presença de Cristo que se dá por meio do corpo, do sangue, por meio do pão e do cálice, que são partilhados entre nós, fazendo com que a ceia seja o nosso maior momento de comunhão na vida comunitária que a gente tem. E assim nós nos lembramos que o nosso Senhor, na noite em que foi traído, estando junto dos seus discípulos, tomou do pão, partiu, deu graças a Deus e o distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, pois este é meu corpo que é dado em favor de vocês para o perdão dos pecados. Façam isso todas as vezes que o comerem, em memória de mim. Assim, também lembramos que após ter ceado, nosso Senhor Jesus tomou do cálice e, tendo dado graças a Deus, o distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, pois este cálice é o sangue da nova aliança, que é dado e derramado em favor de muitos, para o perdão de muitos pecados. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Assim, nós partilhamos da ceia como um ato sacrificial de Cristo, mediante a sua morte e ressurreição por nós, em nosso favor, para que todo perdão e toda graça nos sejam dados sobre os dias de nossa vida, para que a gente possa se lembrar também que aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que esta ceia também nos leva a pensarmos na eternidade, quando nós também rememoramos, recordamos das pessoas que já deixaram esta vida, que aguardam pelo grande banquete e que esperam também pela ressurreição. Assim nós ouvimos do convite do nosso Senhor, quando Ele nos diz: vinde, vinde, pois tudo está preparado. Assim nós podemos partilhar desta ceia, tomar dos benefícios que ela traz sobre nós e assim também partilharmos dela entre nós. Nós vamos celebrar da ceia pela ordem que eu tenho aqui na folha, então, dos jubilandos. Eu chamo o jubilando, ele toma da ceia e após isso, então, os seus convidados também podem vir. Começando pelos de 50 anos, chamo primeiramente, então, Leoni Gever. Depois sempre. Sim. Isso vai ficar para ti. Não tem problema. Este é o corpo e o sangue de Cristo, que é dado e derramado por nós para o perdão dos nossos pecados. Quem a mim não terá sede, comando o pão, bebando o cálice, quem em mim crê não terá fome, comando o pão, bebando o cálice.
Pode começar. Pode começar. Por pedaço de pão e por pouco de vinho, eu já vi mais de irmão se desviar do caminho. Por pedaço de pão e por pouco de vinho. Ari, César. Eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por pedaço de pão e pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por pedaço de pão, por pedaço de pão, por pedaço de pão, por pedaço de pão. Por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de irmão desiludido da vida, e por não dar do seu pão, e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais, vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por pedaço de pão e pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez caminho. Por pedaço de pão, por pedaço de pão, por pedaço de pão, por pedaço de pão, por pedaço de pão e por pouco de vinho, eu já vi mais de irmão tornar-se homem mesquinho. Por pedaço de pão e por pouco de vinho, veja as nações em conflito, este mundo maldito por não partilhar. Veja a metade dos homens morrendo de fome. Ademar, Bishop. Por pedaço de pão e pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por pedaço de pão, por pedaço de pão, por pedaço de pão, por pedaço de pão.
Anselmo Cristiano Lama. E destes o amor se alimenta na festa da libertação. Ceia os fortaleça e os guarde na vivência e na partilha da fé. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre, que brota do Sigmar Jorge chão, da uva do trigo, se faz vinho e pão, e destes amor se alimenta na festa da libertação. Giovanni Gilmar Lama.
em busca do irmão. Em gratidão nós partimos daqui, desta tua mesa cantando louvor. Tu nos permites que mais uma vez sigamos para viver teu amor. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Tu queres ver unido teu povo a ti, Senhor, o povo redimido por teu bendito amor. Nenhuma ovelha perderás que atende o teu chamado e busca a tua paz. Lácio Gomes. Na terra te encarnaste, trouxeste paz e amor. Teu povo resgataste de morte, angústia e dor. Tu dizes toma, tudo é teu, a dádiva divina, o corpo e o sangue meu. Já que nos convidaste, Rudimar Seno Goodhelp. sem temor, pois tudo preparaste aos teus fiéis, Senhor. Então, Jorge Rudor Zimmermann. O santo pão nos dás a própria vida, a eterna salvação.
Rudimar, Seno, Gutel, tá por aí, não? Não? Os pobres que buscaste em fieldade e amor, que do temor salvaste, adoram-te, Senhor, pois anulaste a transgressão, trouxeste paz celeste e graça ao coração. Trazes Cristo amado, mistério sem igual, o reino abençoado da graça celestial. Vocês são irmão? Não, esses não estão aí. O Carlos Alexandre, eu acho que não. Só a Simone e a Daí. Simone Williams. A estender. A Nilone foi, né? Foi. Foi a segunda? Foi a segunda? Sim. A ti eternamente queremos pertencer, a ti, Senhor potente, servir e obedecer. Senhor fiel, tu ficarás com tua grei remida, serás a sua paz. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz. É valsinha. Aqui juntos? No caso, a gente vai tocar essa na esquerda. Na casa de Deus a paz, a festivas canções de louvor, ouvem sem olhar para trás, vem à mesa do Salvador.
nós te damos graças por esta ceia, pelo perdão, pelo fortalecimento, pela companhia que o Senhor também nos dá, a partir do pão e do cálice, do corpo e do sangue de teu Filho Jesus, que agora vão conosco. Te damos graças, porque a partir disso nós também temos vida verdadeira, vida em abundância, e continuamos a ser guiados e orientados pelo Senhor sobre os nossos dias. Te louvamos porque podemos fazer parte do teu povo e assim também testemunhar e anunciar da tua palavra de salvação aos que estão ao nosso redor. Permite que a nossa vida seja um testemunho da tua palavra e que mesmo quando forças contrárias vierem a este anúncio que nós fazemos, que a gente possa permanecer firme e também seguir testemunhando e vivenciando da tua palavra. Permite que mais e mais pessoas ao redor possam conhecer a teu Filho Jesus da forma como nós o conhecemos, como Senhor, Salvador, Libertador e Transformador da nossa vida. Por isso, nos dá a alegria sempre de termos pessoas novas na nossa comunidade, para que elas conheçam a imensidão do teu amor e também participem desta comunhão graciosa que nós temos. Diante de ti nós queremos orar pelas pessoas que não passam pelos seus bons momentos, tanto na saúde quanto nas necessidades físicas e materiais, para que o Senhor as guarde, as cuide e as fortaleça para os dias adiante. Fica conosco também depois do findar deste culto, nos festejos que teremos, e abençoa também a nossa comunhão por lá. Assim nós oramos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, e o mais que temos a trazer a ti, nós o fazemos uma oração que Ele nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos nos assentar? Avisos. Próximo culto que nós temos aqui na comunidade é no dia 10 de dezembro, às 9 horas da manhã. Ué, isso não é São José do Hortêncio? Nem sempre funciona. Enfim, às vezes o problema é na pecinha. Mas nosso próximo culto aqui na comunidade é no dia 10. Vamos ter batismo, assim eu já anunciei antes. E a gente vai ter também mais uma oportunidade de celebrar antes do Natal. Tempo de advento, tempo bonito, que nós temos também, né? A nossa oferta de hoje não é local, ela vai para fora. Ela é sinodal. E nós então ofertamos para esse destino também, né? O culto do roncador, que era para acontecer no dia 2, vai acontecer no dia 9. Nós trocamos a data ali por causa da excursão para o Lar Padilha. Quem quiser ir conosco para o Lar Padilha, nós temos lugar, só fala com a gente, dá o nome e número de identidade que nós então colocamos junto no ônibus, vamos todos juntos e trazemos todos juntos de volta. Não dá para esquecer ninguém por lá, porque é longe para voltar. Mas converse com a gente se tem interesse e a gente vai para lá passar o sábado com eles. Vão passar em Dois Irmãos também, ver os enfeites da praça ali do Natal que eles têm. Mais alguma coisa? Não? Pode passar o próximo? Que aí nós recolhemos a nossa oferta também. Pode passar. Os que confiam No Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho,
firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, Suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Recebemos a bênção do Senhor, com a qual nós também encerramos o nosso culto de hoje. Nos colocamos de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele te conceda a sua graça. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê da sua paz. Que assim o Senhor possa estar contigo, te fortalecer, te cuidar e proteger pelos dias que vêm adiante. Dessa forma te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos ir e estar na paz do Senhor e também servi-lo com alegria. Amém. Enquanto o nosso último hino é cantado, nós podemos então fazer da saída e a gente já pode ir lá para a sociedade, né? Deu 2 horas de culto, gente. Hoje foi cumprido. Mas dá para a gente ir direto almoçar agora. Que Deus abençoe o nosso domingo, a nossa comunhão e os nossos festejos também. Amém. Schau
sejas, meu Senhor. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, porque dá sentido à vida, Senhor, é amar-te, louvar-te, para que nas nossas vidas, Senhor, seja sábio, seja Senhor. Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor.